Como eu faço para emagrecer? Boa tarde, aqui quem fala é Rafael Oliveira e eu sou médico neurocirurgião. Hoje eu queria abordar um assunto muito comum à vida de todos, que é a dieta. Eu tenho certeza absoluta, aposto, que todos vocês ou já tentaram ou conhecem alguém que já tentou fazer algum tipo de dieta. Então eu vou aproveitar e, sendo um assunto tão comum, eu quero dar algumas dicas que de repente podem ser úteis para você ou para algum conhecido para poder vencer essa incansável e interminável guerra contra a balança. Sempre lembrando que você pode acessar todo esse conteúdo ou entender por que eu falo seguidamente sobre dieta, inclusive com diversas referências no meu livro que se chama Que Dieta Devo Escolher, que está disponível na amazon.com.br. Ele está bem completo, eu garanto, não perca tempo e dá lá uma conferidinha. Sempre que a gente fala sobre dieta, surge essa dúvida e eu repito ela diretamente nos meus vídeos e no conteúdo que eu faço, que é: o que tem a ver um neurocirurgião com dieta? Pô, neurocirurgião, dieta... Eu já fiz, na verdade, um vídeo para poder explicar de uma maneira mais detalhada qual é essa interação, mas eu vou repetir de uma maneira resumida para te entender. Todos os médicos deveriam entender sobre alimentação. E por que eu digo isso? Primeiro, todos os órgãos são influenciados pelo que tu come. Portanto, para te entender como é que tu vai turbinar, no meu caso, o cérebro, ou rim, ou fígado, e por aí vai, tem que entender sobre alimentação. E, segundo lugar, fazer uma alimentação adequada e saudável representa tu botar em prática a medicina preventiva. É muito comum, hoje em dia, grande parte dos médicos focarem na medicina de tratamento e diagnóstica, onde deixam de lado a parte de evitar doenças e botam em evidência a parte de tratar doenças já estabelecidas ou quase que estabelecidas. Então, se tu tomar algumas atitudes previamente à ocorrência das doenças, a gente estará fazendo a medicina preventiva. E prevenir, além de ser uma coisa saudável, vai estar economizando dinheiro público, nosso e privado, e por aí vai. Então eu julgo uma coisa muito importante. Talvez você também passe a julgar dessa maneira. Então, todos os médicos, eles deveriam entender sobre a alimentação. Até porque, com certeza, tu conhece alguém ou já viu, tem pessoas que seguem carros na rua, não querendo desmerecer ninguém, com adesivo "quer emagrecer, pergunte-me como", mas ignora dicas de profissionais que passam a vida estudando sobre isso. Então está meio distorcida essa questão alimentar, que aos pouquinhos a gente vai tentando endireitar e botar de novo no prumo certo. Porque fica muito complexo a gente levar em consideração um vendedor de determinado produto que nunca estudou sobre a fisiologia humana, nem a fisiologia alimentar, ele querer te indicar como é que tu vai perder ou deixar de ganhar peso. É muito complicado, vamos rever isso aí, que a gente ainda tem tempo e a gente consegue arrumar. Então, sem enrolar mais, vamos para o que realmente interessa. Eu quero perder peso. O que eu posso fazer para isso? O primeiro passo para começar a vencer a guerra contra a balança é entender o mínimo sobre a fisiologia alimentar. Como a gente efetivamente engorda? Na verdade, a sua barriga ou de algum conhecido está aumentando graças a um hormônio que eu cito bastante nos meus vídeos, que se chama insulina. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas e ela é liberada ao estímulo da glicose. Ou seja, se você comer alimentos ricos em glicose, irá estimular não só a produção, como a secreção de insulina. E quais seriam esses alimentos? Eu mesmo vou responder. Principalmente os carboidratos. Nenhum outro tipo de alimento onde se inclui gordura e proteína ocorre o estímulo de insulina. Somente o consumo de
carboidratos. Se você comer maior quantidade de carboidrato, principalmente carboidrato refinado, vai estimular uma secreção aumentada de insulina. No começo, quando você acaba de fazer alguma refeição rica em carboidrato, o primeiro passo da insulina é tentar levar a glicose produzida para dentro das células. Isso para poder transformar essa glicose em energia celular. E a energia celular é o ATP, acho que muitos de vocês se lembram do colégio, que se chama adenosina trifosfato. Eu até já fiz um vídeo mais específico sobre isso, para quem tiver interesse, fica a dica. É sobre vias metabólicas. Então, quando a célula ela começa a ficar saturada de glicose e ainda tem certa quantidade de glicose circulante no sangue, a insulina precisa dar cabo dessa substância, porque glicose livre na circulação representa toxicidade. E isso é uma das grandes características da diabetes tipo 2. Então, tendo glicose livre na circulação, o que a insulina faz? A insulina pega esse excesso de glicose e com a ajuda de uma outra cascata hormonal, ela empurra para dentro da célula, onde vai se juntar a pequenas gorduras e formar um componente que a gente conhece por triglicerídeo. O triglicerídeo, a grosso modo, para simplificar, nada mais é que a união entre glicose e gordura. E se tu não sabe muito bem do que eu estou falando, aperta a tua barriga que tu vai entender. Esse é o triglicerídeo. Então, os triglicerídeos vão aos poucos enchendo a sua barriga, enchendo o seu quadril e enchendo as suas coxas, e você acaba ficando obeso ou acima do peso. Então, se a gente puxar um pouquinho para trás o que eu estou dizendo, para ti ficar gordo, necessariamente tem que ter secreção de insulina. Sem ela, os excessos de barriga não serão eliminados e você permanecerá estourando os ponteiros da balança. Tá, eu entendi. Se eu comer muito carboidrato, eu vou gerar muita quantidade de glicose, o excesso de glicose vai aumentar a produção de insulina, a produção de insulina vai fazer com que eu forme com excesso de glicose triglicerídeo e isso vai fazer com que aumente a minha barriga e o meu peso. E o que eu faço então para poder barrar esse processo e começar a perder peso? A resposta: reduza o consumo de carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Por quê? Isso vai fazer com que diminua a liberação de insulina pelo pâncreas e o processo começará a ser inverso. O teu corpo vai precisar de energia e os triglicerídeos que foram acumulados pela insulina começam a ser quebrados e devolvidos para a circulação para se transformar em energia celular. Então tu vai começar a fazer um consumo de gordura para poder manter o teu corpo funcionante. E isso tem que ficar muito claro, que para ser gordo não precisa comer gordura. Aliás, não tem nenhum vínculo com gordura. Um triglicerídeo ingerido, ele não acumula na barriga se ele não tiver uma glicose para poder se juntar. E a glicose, ela somente é proveniente de carboidrato. Então, se tu reduzir carboidrato, tu reduz insulina, tu reduz o acúmulo de gordura e tu vai perder peso. É muito simples. Se quiser emagrecer, não tem mágica e nem precisa me perguntar como se faz isso. Simplesmente reduz o consumo de carboidrato, principalmente carboidrato refinado. Isso vai trancar a cascata glicose, insulina, gordura e você vai começar a perder a sua barriga. Se você ficou ainda com alguma dúvida, pode me escrever. O meu e-mail é rafael.neurocirurgia@gmail.com. Pode acessar meu site, que tem bastante conteúdo a respeito, que é o www.rafaeloliveiraneuro.com, ou pode se inscrever no meu canal do YouTube. Sempre lembrando que toda essa fisiologia, juntamente com um complexo texto que foi colocado de uma maneira bem acessível a pessoas leigas, estão disponíveis no meu livro, que se chama Que Dieta Devo Escolher?, que está disponível na amazon.com.br. Espero que tenham gostado. Mãos à obra, um grande abraço e até a próxima.